Olá, pessoal, começando aqui mais um CV Connect Esportes, o 37º CV Connect Esportes, o quinto ali para o Spotify. Você que nos acompanha no YouTube, você que nos acompanha no Spotify, muito obrigado. Continue aí nos acompanhando. Eh, Se inscreva no canal mais uma vez, né? Quem já se inscreveu não precisa se inscrever mais. Agora, quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Faça aí os curtidas, os seus comentários, compartilhe, fala com o seu vizinho, fala com os seus amigos aí, para nos ajudar aqui no nosso podcast, o nosso CV Connect. No caso aqui, o CV Connect Esportes, que é um dos programas do nosso CV Connect, que vai, a partir aí do mês de fevereiro, adentrar aí também em outras áreas, em outros programas, como, por exemplo, cultura, política, entrevistas, como a gente vem anunciando já há algum tempo, né? E você também, que está no Spotify, também nos siga lá no Spotify. Temos aqui no link da descrição o canal para você nos seguir no Spotify, quem está no YouTube, e quem está no Spotify também tem no link da descrição aliás, tem embaixo na descrição o link para você acessar o nosso YouTube e ficar aí por dentro de tudo o que nós comentamos aqui, de tudo que nós colocamos aqui no canal, que é para ser um entretenimento. CV Connect, podcast inteligente, CV Connect. Para quem não sabe, CV significa Campina Verde Conectada, porque nós somos todos de Campina Verde. E também vamos falar aqui não só da nossa cidade natal, mas também de vários outros assuntos ao redor do mundo, como, por exemplo, os três assuntos hoje que vamos elencar neste programa. Esse programa é o seguinte: hoje um programa difícil, um programa pesado. Vamos falar aí sobre o caso Juventus, que perdeu 15 pontos no Ministério Público italiano. Vamos falar. Vamos falar também do caso Daniel Alves, que está rolando aí, tem vários. Todo dia tem uma informação nova, então a gente vai botar a nossa opinião, até porque não podemos aqui deixar passar essa questão, temos que botar a nossa opinião e que a gente expressa, ainda mais eu que sou meio que o piloto dianteiro desse programa aqui, do CV Connect Sports, então a gente não pode ficar ali, não pode ficar ali, e vamos colocar aqui a nossa opinião, claro, embasada dentro do que a jurisdição nos permite. E também vamos falar, aí já uma coisa mais empresarial, né, do caso Ronaldo Cruzeiro versus Mineirão Minas Arena, né? Essa briga que está tendo aí, que já vinha desde o ano passado, foi contornada no começo do ano. Vamos explicar para você o que está acontecendo. O Cruzeiro pede uma parte ali dos bares, pede uma parte, uma cota menor para Minas Arena que, que gera o Mineirão desde que o Mineirão foi reformulado para a Copa do Mundo de 2014, e há essa briga entre a Minas Arena, o Cruzeiro, o governo do estado, também o Atlético Mineiro. Nós vamos explicar tudo isso para você é, nesse vídeo. Mas vamos começar com o caso da Juventus, que é um caso absolutamente repugnante. Aliás, mandar um abraço aqui para o nosso Golazzo.com, lá para o nosso Adriano Bertin, que é que gera aí o principal canal do futebol italiano aqui no Brasil, que é o Golazzo. Inclusive, nós vamos compartilhar a tela aqui deles, né? Mandar um abraço aí para toda a galera do Golazzo e que fazem um brilhante trabalho e trouxeram aqui para gente. Aliás, trouxeram aqui para gente, não. Eu peguei lá do site deles, mas eu vou colocar aqui. Inclusive, quem quiser acessar a notícia toda, vai estar na nossa descrição o link do Golazzo lá para vocês acessarem o site e lerem a notícia inteira da perca de 15 pontos da Juventus. É assim, Juventus de Turim é o maior time da Itália em termos de título. Conquistou quase 40 campeonatos italianos. É o Calcio, como se diz lá na Itália. É o seguinte. E na última temporada, ela simplesmente, segundo o Ministério Público da Itália, não repassou os valores corretamente no balanço.
da Juventus. Com isso, o balanço de junho de 2022 fechou com diferença. Fechou com diferença. Simples assim. Simples assim. Aí o que aconteceu? O Ministério Público investigou, apurou o caso, e simplesmente tirou 15 pontos da Juventus, além de, além de, além de, além de, peraí que tá vindo na cabeça, além de punir 11 11 dirigentes da Juventus. 11. É, 11. Simples assim. Vamos explicar o caso. É o seguinte: a Juventus é um clube extraordinário, um clube grande da Itália. Já há muitos anos não faz uma boa campanha na Europa, mas na Itália sempre foi top das tops, junto com o Milan, junto com o Inter de Milão, enfim. Para quem não sabe, o caso é o seguinte: a Juventus, segundo o Ministério Público, chegando perto do final do contrato de jogadores, no final do contrato de jogadores, ela simplesmente vendia os direitos dos jogadores antes e vendia por um valor a mais que o Ministério Público entendia. Ou seja, isso na Itália é chamado, eu até anotei aqui, é chamado de plusvalença. O que é a plusvalença? É um saldo positivo a mais do que deve no fair play financeiro. Portanto, a Juventus de Turim vendeu os jogadores com um valor e declarou um valor menor, segundo o Ministério Público da Itália. Essa decisão cabe recurso, vale lembrar, mas, assim, a questão é o seguinte, que a Juventus já é marcada por um caso que aconteceu lá atrás, em 2006, chamado Calciopoli. Que é o Calciopoli? Na Itália, Calcio significa futebol e poli significa uma abreviatura de polícia. Polícia, entendeu? Casos de polícia. Simples assim. Calcio, futebol, polícia, poli, polícia. Polícia no futebol. Ou seja, por que polícia no futebol? Porque lá atrás, isso não tem nada a ver com o caso de agora, mas é bom a gente já elucidar para vocês. Lá atrás, em 2006, dirigentes da Juventus e de outros clubes, do Milan também, mas o Milan levou uma menor parcela de culpa nessa história, e de vários outros times foram flagrados comprando e trocando a arbitragem. E nisso a Juventus ganhou 2 títulos naquele meio tempo, entre 2004 e 2006. Na compra de arbitragem, no pedido de troca de árbitro, né? Foram flagrados nisso. Inclusive, tem até um episódio chamado na série Jogo Marcado, terceiro episódio, falando desse caso na Netflix. É só ir lá depois e ver. Os dirigentes. E a Juventus, naquela ocasião, ela foi punida com 60 pontos. Então, ela perdeu os 2 títulos também e ainda foi punida com 60 pontos no campeonato, se eu não me engano, de 2007. Consequentemente, ela foi para a Série B, por aquele caso. Então, o que que acontece? Já deveria ter aprendido lá essa questão. Já deveria ter aprendido lá. É diferente do caso de agora? É, mas eticamente não é. Não é. Então, a equipe da Juventus, que agora perdeu 15 pontos e que caiu da terceira posição para a 11ª posição, caiu para a décima, mas como já foi uma rodada, ela perdeu mais uma posição, caiu para 11º. Então, o que que acontece? É o seguinte, nesse caso, atrelando os dois casos, há uma falta de ética violenta no futebol da Juventus. Não só no futebol da Juventus, mas também em todo o futebol. Mas a Juventus meio que incorpora isso por conta desses 2 casos. A Juventus de Turim
A Juventus de Turim é um grande time, ganhou aí 8, 9 campeonatos seguidos, está aí com quase 40 títulos de campeonato italiano, vários títulos também na Copa Italiana, na Copa da Itália. Tem duas Champions, mas ainda lá nos anos 90 para trás. Mas assim, o que vale dizer é o seguinte. Inclusive, eu vou até compartilhar a tela do Conlatos aqui para gente poder. é, Aqui, tá aqui o site Golatso, a gente poder explicar melhor a situação. Juventus perde 15 pontos no Campeonato Italiano após punição. Vou tirar daqui para poder tirar a publicidade. Então, ela perdeu 15 pontos justamente por conta de denúncias contábeis, inconsistência contábil, vamos dizer assim, né? E, inclusive, isso acarretou também na saída do Andrea. Vamos lá, eu tenho que lembrar os nomes aqui. Na saída do presidente da Juventus, ex-presidente Andrea Agnelli, ex-presidente da Juventus, e do Pavel Nedved, ex-vice-presidente da Juventus. Ambos saíram em dezembro porque viram que a coisa ia entornar. E eles saíram porque, segundo eles, para não prejudicar o clube mais ainda. Porque eles disseram que as contas no mês de junho não fechou. Não fechou. Então, assim, eles saíram exatamente para não ter que prejudicar ainda mais o time, segundo eles. Mas o Ministério Público entendeu que a Juventus deveria perder 15 pontos no campeonato italiano. E perdeu, né? E perdeu bem feito. Questão é o seguinte, pessoal, além deles, outros 9 dirigentes foram punidos. Então vamos lá. 9 dirigentes, contando dirigente empresário, né? Porque tem transação de jogadores. E a principal coisa aí é a transação de jogadores, porque aí quando vão fechando o contrato, o valor salarial dos jogadores ia se reduzindo a zero, segundo o balanço da Juventus, e a Juventus vendia por um valor muito acima do que era para vender. Então, é isso que o Ministério Público italiano viu de inconsistência, e é isso que fez a Juventus perder 15 pontos. Eu achei uma punição branda, na verdade. Deveria cair de novo para a Série B. Essa é a verdade. Mas, enfim, nós temos aqui 30 meses para Fábio Peratich. Fábio Peratich, que hoje é dirigente do Tottenham, está suspenso 30 meses do futebol, 30 meses a 2 anos e meio. É a maior condenação desse caso, porque, é claro, ele estava envolvido em mais jogatinas, né? 24 meses para Maurizio Arrivabene, aliás, Arrivabene, que é dirigente, aliás, foi dirigente também da Fórmula 1, né? No caso, foi dirigente da Ferrari. Então, o cara vai ficar 24 meses fora, 2 anos, mesmo tempo o presidente, o ex-presidente da Juventus, Andrea Agnelli. Além disso, 16 meses para Federico Cherubini, também gerente de futebol da Juventus. E 8 meses para Pavel Nedved, ex-vice-presidente da Juventus, além de Garimberti, Verdiano, Hugs, Marilungo e Roncalho, todos da ex-cúpula diretiva da Juventus. O que pesa muito aí é o seguinte, a falta de caráter desse povo. Além disso, é também que Pavel Nedved é simplesmente um dos maiores jogadores da história da Juventus. E aí o cara está envolvido nisso. O cara entra na direção da Juventus, que é o maior, o grande time que você jogou na vida, que ele jogou na vida, e o cara se envolve numa situação como essa. Pavel Nedved é tcheco, para quem não sabe, jogou na República Tcheca, na seleção da República Tcheca, e jogou sumariamente na Juventus. Foi um cracaço de bola. E eu lembro dele jogando, ele com Del Piero, uma galera ali da Juventus, ainda com o Ibrahimovic lá na época, Zidane. Era um timaço, Juventus, que fazia frente, sim, ao Milan, sempre fez, e a Inter de Milão. Mas naquele tempo a Juventus não conseguiu ganhar tanta coisa, né? Nós estamos falando aí do final dos anos 90, começo dos anos 2000. E eu acho interessante,
Vamos tirar aqui, depois vocês acessem lá um Blogolatso para poder acompanhar a notícia toda. Daqui a pouco a gente volta aqui, né? Vamos voltar aqui. O que eu acho interessante é o seguinte, que ele, Pavel Nedved, Michel Platini também foi jogador da Juventus, também foi jogador da Juventus. É, ele e Michel Platini, vamos falar dos dois. Os dois foram cracassos de bola, mas quando adentraram o poder, no caso Michel Platini tentou a presidência da FIFA, e o Pavel Nedved foi tá aí, vice-presidente da Juventus, começou como diretor esportivo, o Pavel Nedved. Vamos lembrar. Eu vou aqui me ajeitando aqui, porque eu tô sem a mesinha aqui, então hoje tá difícil. Vamos lembrar que o Pavel Nedved começou diretor esportivo da Juventus, entrou na Juventus ali por ser ex-jogador, lá. Evidente que ele fez curso depois de administração, enfim. Mas o que me estranha é o seguinte, é que eles usam o futebol para fazer jogada financeira. E isso inibe, inibe, isso inibe a idolatria que eles tiveram. No caso do Platini, ele foi pego naquele caso da FIFA, não sei quantos anos de condenação, naquele caso da FIFA lá em 2000, lá na Suíça, foi pego em outros casos também, junto da UEFA. Platini foi presidente da UEFA, né? E foi presidente da UEFA, não. Platini foi um dos quase presidentes da UEFA e um dos quase presidentes da FIFA na era Blatter, né? E o Pavel Nedved é mais um que entra nessa lista. Entrou na lista do poder e simplesmente decepcionou a torcida da Juventus. Decepcionou, assim como decepcionou também a torcida do bom futebol. Eu, por exemplo, estou decepcionado com o Pavel Nedved, tá numa lista dessa aqui. E eu achava um carcaço de bola, mas a gente se engana, né? A gente se engana. Além disso, vamos falar a verdade, o futebol italiano precisa parar com esses escândalos. Assim como o futebol brasileiro também precisa parar. Isso aqui, isso aqui é o seguinte, isso aqui entra numa lei de fair play financeiro. E isso vale para o Brasil também, esse caso da Juventus. Vale para o Brasil também, porque uma hora ou outra, esses clubes vão ser investigados aqui no Brasil e algum pode cair. Pode cair numa situação como essa. Então, se você for dirigente de um clube, você tem que ter muito cuidado hoje com as contas do clube. Claro que os clubes aqui no Brasil estão quebrados. E na Itália não é diferente. Não é diferente, não. Quantos clubes aí italianos estão sendo vendidos para chineses, por exemplo? Nosso amigo Mila é um exemplo disso. Por que que Silvio Berlusconi e a Bárbara Berlusconi deixaram o Mila? Tem coisa aí. Tem coisa aí. E, e é simples a situação. Além disso, a Juventus foi a única culpada nesse caso desse ano. Porque outros clubes, ó, para você ver como é que eu estou falando do campeonato italiano, outros clubes foram julgados. Foi julgado a Sampdoria, foi julgado o Provercelli, que é da Série B, mas enfim, tá aqui. Foi julgado o Genoa, clube de sempre. Aliás, os dois clubes de Gênova, a Sampdoria e o Genoa. Parma, que também tem um histórico desses, inclusive quase faliu por conta disso. Pisa, Empoli, que já está há algum tempo na Série A, mas também é um clube pequeno. Novara e Pescara. Pescara teve um ano na Série A, depois saiu. Novara também teve um ano na Série A, se eu não me engano, depois caiu de volta. São times assim que não conseguem se segurar, mas conseguiram provar para o Ministério Público que eles estavam dentro do fair play financeiro, coisa que a Juventus não provou. A Juventus fez errado, botou no balanço um número e, na verdade, o Ministério Público investigou outro número. E aí que está a perca de 15 pontos da Juventus. A Juventus estava disputando a vice-liderança com o Milan, tinha 37 pontos na época. Na época, não, isso foi semana passada, né? Tinha 37 pontos, estava em terceiro, o Milan segundo com 38, e o Napoli disparado na frente, 47 pontos.
A Juventus tomou uma piaba no Napoli de 5-1, de 5-1, perdia ali o campeonato italiano, mas não perdia vagas para a Champions. E no dia seguinte vem essa denúncia. Então, meus amigos, é o seguinte, a Juventus vai passar um aperto muito grande, já está passando, porque empatou em 3-3 o último jogo, acho que foi com a Sampdoria, inclusive, acho que foi 3-3. Depois a gente tem que ver. E vai ser difícil recuperar. Ela está em 11º, para chegar na Champions precisa passar 7 clubes, além disso, ela precisa chegar em terceiro lugar para não pegar uma pré-Champions. E para chegar na Liga Europa, precisa chegar em quinto e sexto. Então ela tem que passar 5 clubes. Senão ela vai para a terceira divisão da Europa, que é a Conference League. Então o buraco é muito mais embaixo. Além disso, outras, uma das coisas que fez o Ministério Público italiano investigar a Juventus foi exatamente a transação do Cristiano Ronaldo. Porque a Juventus fez a mesma coisa. Quando chegou no final do contrato, zerou o imposto e vendeu acima para o Manchester United. Com dinheiro acima para o Manchester United. O Manchester United não tem nada a ver com isso. A Juventus fez a proposta. A questão é, a Juventus não foi digna dela nesses casos. E provavelmente, se cavucar, deve ter mais. Além disso, eu acredito que o futebol italiano está perdendo muito por conta disso. Por conta disso, está perdendo e perdendo demais. O futebol italiano já não acompanha o futebol inglês, já não acompanha o futebol espanhol, o futebol francês, há muito tempo, desde 2015, com a própria Juventus, inclusive, não chega à final da Champions, aliás, não chega nem perto disso. Então, o futebol italiano precisa rever essa questão, precisa ser mais sério e menos danoso a ele mesmo. E é isso. Bom, por falar em futebol italiano, é o seguinte, além disso, tem uma campanha chamada Desdetta DAZN e Desdetta Sky. É o seguinte, são torcedores da Juventus, vamos explicar. Inclusive no Blogolaço tem, é só entrar lá também. Vamos explicar o seguinte, lá no futebol italiano, na Itália, a Série A time não passa na TV aberta, a não ser alguns jogos na RAI. Na RAI passa um jogo só, mas o combo todo, a rodada inteira, passa em canais fechados, ou seja, o italiano, o italiano que gosta de assistir o futebol do seu clube tem que pagar um canal fechado, um streaming, tipo uma Globoplay, por exemplo. Como se fosse, por exemplo, a Globo ter direito aos jogos, só que ela bota todos no Globoplay para você pagar, como se fosse Premiere, né? Como se fosse Premiere. Então você tem que assinar um pacote que paga mensalmente e tal. Lá é assim, mas só que lá é com a Sky e com a DAZN. DAZN que tem um serviço de streaming horroroso aqui no Brasil. Mas lá na Europa dá muito certo. Então o que acontece? Está havendo uma campanha de torcedores da Juventus é, dizer, dizendo assim, hashtag Desdeta DAZN, Desdeta Sky. Por quê? Porque eles querem cancelar a assinatura para assistir a Série A depois desse caso. Ou seja, o torcedor da Juventus não aguenta mais. Tá de saco cheio. Só que eu acho uma campanha burra, porque a televisão não tem nada a ver com isso, entendeu? A televisão tá lá para passar o jogo. A televisão tá lá para passar o jogo, para passar o campeonato, para mostrar para você o seu time. Eu acho que a televisão não tem que ser, como é que fala? Punida por isso. Quem tem que ser punido é os clubes, né? Quem tem que ser punido são os clubes nesse sentido. Os clubes é que fizeram negociado. Os clubes é que fizeram errado. No caso, a Juventus, né? No caso, a Juventus fez tudo errado. Então, assim, é complicado. Você lida com paixões, evidentemente, mas quando você lida com dinheiro e você tá com o dinheiro na tua mão, é,
A cobiça é muito grande. A cobiça é muito grande, o olho gordo é muito grande. Então, assim, é antiético, eu sei que é, mas ao mesmo tempo você vê quem são os caras de fato, né? E esses caras, nessa essa sentença aqui que eu li para vocês, de 30 meses, de 24 meses, são sentença pequena, ainda tem recurso ainda. Pô, daqui 2 anos e meio os caras estão de volta aí. Uma sentença pequena, absurda, ridícula, devia banir do futebol, mas no mundo do futebol, dificilmente você vai ter alguém banido para sempre do futebol, a não ser que você seja o torcedor brigão do estádio. Aí pode ser que sim. Bom, enfim, eu acho que está bem elucidado aqui o caso Juventus. Vamos ao caso Daniel Alves. É o seguinte, vamos ao caso Daniel Alves. Aliás, só mostrar aqui o golaço mais uma vez aqui o site do Golaço, mandar um abraço lá pro nosso Adriano Bertin. Mais um abraço, hein, cara? Tá tendo uma coleção de abraços aqui. Para vocês verem a campanha, né? Desdeta, tá aqui. A Desdeta Sky, Desdeta Zoom. A Desdeta Sky, Desdeta Zoom. Cancelamento dos torcedores. Desdeta significa cancelamento, tá? Após condenação. Eu acho errado isso aí. Vocês vão lá no Blogolatso depois ler. Vamos agora passar para o caso do Daniel Alves. É o seguinte. Caso Daniel Alves. Vamos lá. Senhor Daniel Alves, jogador da seleção brasileira, também foi jogador do Barcelona, do PSG, do São Paulo, da Juventus, olha aí. Olha a Juventus de novo, mas a Juventus tem nada a ver agora. De vários outros times, simplesmente o jogador que mais ganhou taças no futebol estava numa boate em 30 de dezembro do ano passado. O cara casado, estava numa boate solteiro, quer dizer, estava numa boate sem a esposa, e num camarote ele avistou umas meninas e pediu para que essas meninas, uma delas de 23 anos, subisse no camarote. Elas foram. Elas foram. Fizeram com. Daniel Alves mandou fazer um convite. Tudo bem. Até aí tudo bem. O problema é o que vem depois. Daniel Alves está sendo acusado, já está preso, inclusive, em Barcelona, mas está sendo acusado. E as provas são cada vez mais irrefutáveis, de assédio sexual dentro de uma boate em Barcelona, na verdade, para ser mais específica, dentro de um banheiro, é, contra essa menina de 23 anos. Essa menina de 23 anos, que não foi divulgado o nome, até parabenizo aí a imprensa espanhola e também o corpo jurídico da Espanha, de não divulgar o nome dessa menina. Essa menina viveu trauma. Essa menina não está pedindo dinheiro para o Daniel Alves, quer que o Daniel Alves pague o que está devendo, né? Não, devendo não é em termos de dinheiro, é em termos de ética, de ética. Quer que o Daniel Alves pague os seus crimes, seu crime, segundo ela. E segundo a boate em Barcelona, houve sim, e segundo o próprio Daniel Alves, houve sim contato dentro do banheiro, mas o Daniel Alves disse que foi 30 segundos, 1 minuto, e na verdade as câmeras contabilizaram 15 minutos. Então, assim, primeiro, não vou entrar aqui no mérito da, da, da prisão, porque de fato, para mim, quem comete isso tem que ser preso. Quem comete isso tem que ser preso, tem que pagar pelo que faz, certo? Tem que pagar pelo que faz, porque isso não é de um ídolo no futebol.
Isso não é. Isso não é de um ídolo de ninguém. Isso não é de ninguém. E o que eu estou vendo na classe futebolística, isso não é de ninguém de bem, tá? E o que eu estou vendo na classe futebolística é um silêncio absoluto, absurdo, sobre esse caso. E por quê? Porque o Daniel Alves sempre foi visto como bom de grupo, paizão da galera, sempre foi visto assim, um cara inteligentíssimo e tal, que não deveria estar na Copa do Mundo de 2022. Quando esteve, prejudicou o Brasil, né, naquela derrota para Camarões, né? E assim, essa questão extrapola a questão esportiva. Eu queria que os jogadores de futebol fossem mais combativos a isso. O caso está aí, tá todos os dias uma prova condenando ele de toda maneira, condenando do que aconteceu. Então, assim, onde está, onde estão os jogadores da seleção brasileira agora? Por que que eles não falam? Para fazer motim contra jornalista, motim que eu tô falando é, rebater a opinião do jornalista em cima deles, na hora todo mundo se junta e ponta e a imprensa é uma barbaridade. Agora, para recriminar, para dizer que essa atitude está errada, que isso peraí que deu uma clareada aqui. Para dizer que essa atitude está errada e que isso é errado e que o meu companheiro tem que pagar, ninguém fala nada. Eu acho um absurdo isso. Eu acho um extremo absurdo isso. E acho o seguinte: a menina tem toda a razão de fazer essa denúncia, toda a razão. Além disso, não dá para se perguntar qual é o futuro de Daniel Alves, o que que vai acontecer com o Daniel Alves. A gente tem que se perguntar o que que vai acontecer com essa menina. 23 anos de idade com um negócio desse na cabeça. Poxa, você imagina como é que vai ser lidar com isso internamente, porque como não expõe o nome, mas tem imagem, né? Porque como não expõe o nome, então talvez ela fique mais preservada nesse sentido, mas dentro do psicológico dela, quando ela for ter um outro relacionamento, e aí? E aí? Quando ela for ter um outro relacionamento, vai ter um gatilho desse, com certeza. Então nós temos que nos preocupar com as vítimas e não com quem faz o negócio. Esse caso do Daniel Alves mostra claramente a inércia dos nossos jogadores de futebol. Inércia. Porque quando é contra eles, quando eles estão errados, eles ficam quietos, quietos. Inclusive os comentaristas de futebol que eram ex-jogadores, que sempre defendem jogador, também ficaram quietinhos até agora, nenhum falou nada. E por que não falaram nada? Só porque o Daniel Alves é o parça, amiguinho da galera? Vocês estão na televisão, vocês estão nas redes sociais para mostrar opinião, para debater. Vocês têm que dar exemplo aos às crianças que são idolatradas por vocês. Aliás, que as crianças idolatram vocês. Vocês têm que dar exemplo. Vocês têm que parar de falar, eu sou jogador, eu posso fazer o que eu quiser. Amigo, não pode não. Você não está acima da lei. Você não está em cima da lei. Pelo contrário, você é quem mais tem que dar exemplo. Você é quem mais tem que andar na linha. E vocês não entendem isso. Vocês são figuras públicas. E por serem figuras públicas, vocês têm que dar um exemplo, sim. Estou aqui sendo repetitivo, porque é um caso que me enoja. Não só enquanto brasileiro, porque
um outro brasileiro está fazendo isso, mas enquanto cidadão. Você imagine se fosse com a minha filha isso. Eu não tenho filha, mas se eu tivesse uma filha e tivesse uma situação, um cara abusando ela, nossa, eu ia virar um monstro. Então, gente, vamos parar para pensar, vamos pôr a mão na consciência, vamos pôr a mão na consciência de que vocês, jogadores de futebol, vocês são exemplo. Vocês precisam dar o exemplo. Vocês não podem fazer o que vocês querem. O que vocês querem, quando querem, como querem, com quem querem. Não é assim que se trata. Não é assim. Não é assim as coisas. Eu não estou falando aqui das possibilidades jurídicas e tal, porque o caso está se desenrolando. Todo dia tem um negócio, todo dia tem uma questão, né? E não vamos entrar nesse mérito jurídico aí, porque isso aí cabe às autoridades espanholas. Mas o que nós vamos entrar é no mérito ético. E aqui nesse podcast, nós não vamos passar a cabeça, mão na cabeça de ninguém, não. Diferente do que está acontecendo por aí, e só tem um veículo de imprensa que eu estou vendo que está batendo nessa história, que é o UOL, e que precisa bater. Que precisa bater, está muito certo, estou muito certo. Parabéns aí a todo o corpo de jornalismo do UOL Sport, parabéns aí ao Eduardo Tironi, que sempre traz essa, esses casos, sempre traz esses casos. Parabéns aí ao Walter Casagrande Júnior, que é apedrejado por ex-jogadores quando critica os jogadores. E agora? Cadê os caras falando? Parabéns aí a Emílio Lacombe, que sempre está falando disso. Então, assim, além de outros, Renato Maurício Prado deu uma opinião importante hoje também, que eu vi. Quero dar parabéns. E quero dar parabéns também à Justiça Espanhola, que neste caso em específico, com esse tipo de coisa, é implacável. Tanto é que em menos de um mês depois que aconteceu, o Daniel Alves está atrás das grades, né? Está atrás das grades. Agora a justiça espanhola precisa ser implacável também na questão do racismo. Precisa banir o Atlético de Madrid, porque o que a torcida do Atlético de Madrid, agora já mudando um pouquinho de assunto, o que a torcida do Atlético de Madrid vem fazendo com o Vinícius Júnior é um negócio que não é humano. Aliás, não é só a torcida do Atlético, não. Outros times também. Esses dias para trás foi lá no Vila Real. Chamaram de macaco. Até quando? Até quando isso vai acontecer no futebol espanhol? No caso, é futebol europeu em geral, mas aqui no Brasil também sofreria isso, em várias torcidas. Até quando isso vai acontecer no futebol em geral? Uma passada de pano para quem comete crimes, tanto na esfera policial, como foi o caso do Daniel Alves, tanto na esfera esportiva, como é o caso do Vinícius Júnior. Que não é esfera esportiva, é esfera cultural. É esfera cultural. Isso é cultura. Isso tem que mudar. Tem que mudar e muito. A Federação Espanhola tem o dever de punir o Atlético de Madrid. A FIFA tem o dever de punir o Atlético de Madrid. A CBF tem o dever de pedir a punição do Atlético de Madrid. Que seja jogar um ano inteiro em casa sem torcida, que seja cair para a última divisão da Espanha, mas para dar um recado, precisa bater num grande da Europa. Precisa bater num time grande da Europa, nesse caso. Tá certo? Esse caso nem entra na pauta, né? Porque eu ia falar disso especificamente num programa, mas já que nós tocamos no assunto da Daniel Alves, vamos tocar nesse também. Então, assim, fica aqui o nosso repúdio. Tanto no caso do Daniel Alves, fica aqui a nossa, a nossa saudação à moça violentada, e fica aqui a nossa saudação a Vinícius Júnior e todos os outros negros achincalhados no futebol por conta de questão racista. Isso acontece demais em dois países, na Espanha e na Itália. Na Itália até mais que a Espanha. Só que na Espanha tem sido muito frequente também. Então,
Não podemos, não podemos baixar a guarda. Esse tipo de gente tem que ser punida e o clube também. Porque se não punir o clube, os caras vão continuar fazendo. Os caras vão continuar fazendo. E precisa punir um clube grande da Europa para ver se toma juízo. Assim como foi o caso dos hooligans, uma questão diferente, evidentemente, o caso dos hooligans na Inglaterra. Enquanto não puniu os times grandes da Inglaterra, os times todos da Inglaterra, os hooligans não pararam. Então tem que tomar uma decisão radical. Ou pune o clube, ou continua do jeito que está. Do jeito que está, não pode ficar. Beleza. Fechamos esse assunto. E agora vamos ao assunto esportivo, né? Ao assunto esportivo, que é o assunto do nosso glorioso Cruzeiro, né? O Cruzeiro está brigando aí com a Minas Arena, com o governo do estado, porque o Cruzeiro entende, e o Ronaldo disse que o Cruzeiro não joga esse ano no Mineirão. Eu acho difícil, que ele disse isso a mesma coisa no ano passado. No ano passado ele acabou chegando num acordo e jogou. Então, por quê? Porque o Cruzeiro reivindica uma cota maior de participações nos bares, na bilheteria, na entrada do estádio, nas cadeiras cativas. E a Minas Arena não quer ceder, né? O Cruzeiro acha que isso é um contrato lesivo ao Cruzeiro. O Cruzeiro tem toda a razão, porque, na verdade, é o seguinte, vamos lá. O Cruzeiro está reivindicando, ano passado já reivindicou com 12,5%, né, de repasse para Minas Arena do dinheiro da bilheteria dos jogos no Mineirão. E com a subida para a Série A, a equipe do Cruzeiro, a Minas Arena aumentou este repasse para 15%, assim como faz com o Atlético Mineiro. Muito bem. Primeiro que eu acho um erro da Minas Arena. O erro da Minas Arena foi entrar para negociar o Mineirão. Segundo, e a Minas Arena só entrou porque Cruzeiro e Atlético não quiseram se juntar na época com Calil, Gilvan, presidente do Cruzeiro, Calil, presidente do Atlético, não quiseram se juntar na época para comprar o Mineirão. Essa é a verdade. Cruzeiro e Atlético não quiseram se juntar para comprar o Mineirão. E aí que está o problema. O Mineirão dos dois. E aí que está o problema. A Minas Arena entrou e a Minas Arena não vê questões esportivas, ela vê negócio. Ela vê negócio, ela vê dinheiro, ela vê lucro. Então, ao mesmo tempo que o Ronaldo critica isso, e criticou isso no começo do ano passado, e acabou entrando num acordo, eu duvido que o Cruzeiro não fique sem fazer jogos no Mineirão. Vai fazer. Ano passado foi da mesma coisa, fez jogos de Independência, né, no começo do ano, depois em março para frente voltou a jogar no Mineirão. Talvez até um pouco antes, tinha um jogo com o Cruzeiro Democratas Valadares pelo Mineirão, aí foi no mês de fevereiro por aí. Então, assim, na verdade, o Ronaldo é esperto pra caramba. Essa é a verdade. Ele sabe que esse ano o Atlético vai inaugurar o seu estádio, a Minas Arena vai perder um cliente, porque o Atlético vai parar de jogar lá, e a Minas Arena vai depender exclusivamente do Cruzeiro e de shows por aí. Então, o que que acontece? Eu vou pernear um pouquinho aqui para ver se eu garanto alguma coisa aqui e ponto. Daqui a pouco eu volto a jogar. Questão é o seguinte, amigo. Questão é o seguinte, o governo do estado fez mal em vender para Minas Arena, o Mineirão. Essa é a verdade. E é isso que o Ronaldo está jogando. Está jogando com essas questões para daqui a um tempo falar, não, entramos num acordo aqui e tal, vamos jogar o Brasileirão, porque não tem condição o Cruzeiro jogar o Brasileirão Independência, porque é perda de dinheiro. É perda de dinheiro. Mineirão, Brasileirão, o Cruzeiro mete 50 mil no Mineirão. Mas, assim, é uma jogada. Porque, obviamente, a Minas Arena, com esse imbróglio todo, ela vai ceder assim como cedeu ano passado. Assim como cedeu no ano passado, essa briga vem desde o começo do ano passado. Então, assim, o Cruzeiro quer uma participação em cotas maior, né, dos bares do Mineirão, no estacionamento,
na bilheteria. E o Cruzeiro está corretíssimo em querer isso, porque é ele que gere aquilo lá, na verdade. Apesar de no papel estar Minas Arena. Só que o dinheiro é da torcida do Cruzeiro. O dinheiro é do Cruzeiro. O Cruzeiro paga o aluguel do Mineirão, assim como o Atlético Mineiro. Então, isso é uma briga que até o Calil teve na época dele, lá em 2013. E vamos lembrar que o Atlético Mineiro jogou no Independência, a Libertadores inteira, só não jogou no Independência final, porque o regulamento pedia estádio para mais de 40 mil lugares. Jogou no Mineirão. E por que que jogou no Independência? Porque o Minas Arena não quis ceder. O Calil, na época, queria 43 cadeiras, 43 cadeiras no setor de cadeira cativa, em prol do Atlético Mineiro, em prol da diretoria. Queria, e o Calil disse que não assinou o contrato do Mineirão, porque o contrato com a Minas Arena previa que o Atlético teria que gastar com todas as logísticas e todos os bares do Mineirão, inteiramente, com todo custo, todo custeio. Então, é isso que o Ronaldo está reivindicando agora, ou seja, a Minas Arena está no futebol tem 10 anos e não aprendeu absolutamente nada de futebol, de gerência de futebol. Futebol não é dinheiro, futebol é povo. Futebol é povo. E o Minas Arena entrou vendo o negócio, fazendo futebol caro. E tá aí. Por isso que tem essa briga. Por isso que tem essa briga. E é uma briga, uma picuinha pequena, porque o governo do estado interviu e, obviamente, o Cruzeiro está jogando aí no Mineirão de março para frente. Pode ter certeza disso. Assim como foi ano passado, também interviu. E é o que tudo indica, o Cruzeiro, a longo prazo, vai ficar com o Mineirão. Vai ficar com o Mineirão. E o Ronaldo é esperto pra caramba, ele já sabe, ele já entende isso. Né? Já sabe, ele já entende isso. Então, vamos parar com essa questão. A questão, o Cruzeiro não vai jogar no Mineirão 2000. Vai. Sabe por quê? Porque a Minas Arena daqui a pouco tá cedendo. Desculpa, gente. A Minas Arena daqui a pouco tá cedendo. Tá cedendo. Não tem para onde sair, porque ela não vai ter cliente, ela só vai ter shows, não vai ter show sempre. Então, é isso. Bom, edição 37 do nosso CV Connect fica aqui, nos curta no YouTube, nos curta também no Spotify. Sigam lá, hoje é uma edição quente, hein? Edição quente hoje. E é isso. Tamo junto. Amanhã tem especial na Supercopa. Vamos ver o jogo, 4h30 da tarde e às 7 da noite. Vamos estar comentando aqui no YouTube. Tá certo? No YouTube, também no Spotify. Supercopa do Brasil. E é isso. Tá bom? Até mais.